Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Rê? Tudo, e você? Tô bem também. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Hoje estamos estreando esse novo horário de aula, 8h30 da noite. Geralmente a gente sempre está às 16. Então agora, hoje estamos aí. Também estamos ao vivo aqui no YouTube e no Instagram. Então já vai chamando todo mundo para participar, porque hoje a gente vai falar sobre conflito de gerações, era da conectividade. Vamos comentar o documentário famoso aí do Netflix, do Dilema das Redes, que tá todo mundo aí de cabelo em pé, então hoje tá imperdível. Já clica aqui no compartilhar para chamar todo mundo para participar desse bate-papo, enquanto a gente está aí aquecendo nesses primeiros minutinhos para que todo mundo possa entrar. Vamos lá, quem quiser também, já aperta aqui o coraçãozinho no Instagram, porque aí o algoritmo começa a chamar as pessoas. E esse assunto é muito interessante, foi super pedido, votado, então a gente trouxe, preparou aí com muito carinho. Teve muita coisa interessante que eu aprendi também, né, Bárbara? Sim, sim. O gostoso das aulas é isso, né? Sempre a gente estuda, traz material e sempre aprende coisa nova. Nosso objetivo é trazer esse conteúdo denso de uma maneira leve e divertida aí para vocês. Então, acho que hoje vai ser um bate-papo bem gostoso e cheio aí de informação. Isso, e só para lembrar a todos que também estamos no canal do YouTube, Pais Preparados, Filhos Felizes. A gente sempre prepara também um material gráfico, tem gente que gosta ali de ter algum slide, uma figura, acompanha melhor com recurso visual também. Então, tudo isso para enriquecer e trazer um pouco mais de leveza para esse tema que é denso, mas vai ser bem light e com muitos pontos de nostalgia aí para a gente lembrar um pouquinho da nossa infância também, né, Bárbara? Exato. E a gente abriu durante essa semana alguns boxes de perguntas, então a gente anotou tudo. Quem mandou, já fique tranquilo que vai responder, mas quem está ao vivo também tem esse direito de ter as dúvidas retiradas. Então pode mandar, que a gente está sempre de olho aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, para responder as perguntas. Bom, vamos começar, porque a gente gosta, sim, de ser pontual no horário. Quem está aqui também pontual no horário tem esse direito de ter a aula começando no horário, né, Rê? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente gosta sempre de fazer uma introdução para vocês sobre os tópicos, para que diminua um pouquinho essa ansiedade do que a gente vai conversar. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as gerações, né? E por que a gente costuma entrar em conflito, quantas gerações estão convivendo ao mesmo tempo nos dias atuais, então o que tudo isso significa e dar algumas diquinhas aí de como a gente conviver melhor. A gente também vai falar como a conectividade ela interfere nos comportamentos de hoje. Então, toda essa questão de tecnologia, como interfere no nosso comportamento, nas nossas emoções, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar qual é a diferença das crianças de hoje e daquelas que fomos, tá? Da geração anterior. Então, a gente vai falar um pouquinho das diferenças, tanto comportamentais quanto de saúde e todo esse processo aí de desenvolvimento. Vamos comentar o documentário Dilema das Redes, ajudar vocês a digerirem, porque eu sei que é um documentário bem denso, todo mundo que assistiu aí ficou de cabelo em pé. E, como sempre, a gente vai terminar com dicas práticas, tá? Esse vai ser o percurso que a gente vai percorrer na aula de hoje. Então, já mandem as dúvidas, porque o objetivo de ser ao vivo é exatamente essa interação. Isso. Ah, e coloca aqui nos comentários se alguém assistiu o Dilema das Redes e o que achou, porque a gente vai comentar, falar mais a respeito, mais pro meio, pro final da live, tá bom? Sim, sim. Então Bom, vamos vamos lá falar. começar? Vamos falar.
sobre esse assunto. Eu não sei como que é no consultório de psicologia, Bá, mas aqui sempre tem o dilema lá, porque hoje as avós são super participativas, estão em casa, participam da criação dos filhos, as mães trabalham fora, precisa da ajuda das avós, a minha mãe, inclusive, está aqui hoje. Opa! E aí sempre tem aquela faísca, né? Mas o que mudou? Na minha época fazia isso, eu fiz isso, dava certo, por que agora mudou tanta coisa? Então, a gente vai falar sobre isso e vocês vão entender bastante coisa e com certeza vai vir aí muitos insights para ajudar aí nesse relacionamento que é super importante entre as gerações e que se a gente conseguir mudar o foco, a gente pode acrescentar muita coisa do que a gente aprendeu, do que a gente trouxe e replicar aquilo que é positivo na criação dos nossos filhos. Então, antes de começar, a gente queria falar um pouquinho sobre o que são as gerações, né? E comentar também sobre um ponto muito interessante sobre esse assunto, que é jamais antes na história nós tivemos 5 gerações dividindo o mesmo palco. E por isso que os conflitos, hoje são tão evidentes, uma geração não entende a outra, parece que são pessoas diferentes, mas a gente vai explicar um pouquinho para vocês cada geração, e quem se identificar pode ir levantando a mão. Não tem problema. Isso, vai falando pra gente qual geração que você é, pra gente saber se a gente tá... Com qual geração a gente tá falando hoje, né? Eu acho que isso é legal, né, Rê? Pra quem tá no YouTube, gente, tem um gráfico da linha do tempo bem explicativo. Então, né, aqui no Instagram a gente vai descrever para vocês, mas no YouTube vocês estão vendo aqui tudo que a gente vai falar. Isso, então, essas datas, gente, mais ou menos, não precisa ser exatamente, e vocês vão perceber, principalmente quem nasce ali entre uma e outra, pode ter características dos 2 tipos de geração, tá bom? É uma média, mais ou menos. E um ponto bem interessante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: antigamente, a gente tinha uma expectativa média de vida muito baixa, muito pequena, ou seja, as pessoas viviam em média 50 anos, bem diferente do que acontece hoje. Para vocês terem uma ideia, a expectativa que as crianças que estão nascendo hoje, elas vivam até 100 anos de idade. Então, olha só, num curto espaço de tempo, o quanto a gente evoluiu. Isso relacionado a vários fatores, né? Saneamento básico, vacinação, campanhas de saúde pública, enfim, muita coisa, mas o fato é que nós estamos vivendo mais. E aí, antigamente, a gente tinha mais ou menos, aí a cada 100 anos, 3 gerações, ou seja, as gerações, elas mudavam a cada 25, 30 anos em média. E aí, o que aconteceu? E muito tem a ver com a revolução tecnológica. Essas gerações começaram a ficar cada vez mais... Esse tempo, que antes era de 30, 25 anos, ele começou a encurtar. E hoje a geração, a cada 10, 15 anos, ela já muda. Então, para a gente entender um pouquinho, por que hoje nós temos 5 gerações dividindo o mesmo espaço, sendo que antes... a gente tinha no máximo 2 ou 3 gerações no máximo, tá? Outro ponto também importante é que antigamente as pessoas tinham filhos mais jovens, então o intervalo da idade entre os pais e os filhos e até entre os avós era um intervalo muito curtinho, às vezes até na mesma geração, né? E hoje mudou, muita coisa mudou. Hoje a gente tem os métodos contraceptivos, as mulheres primeiro se estabilizam na carreira e deixam os filhos para vir no momento posterior. E aí isso aumenta ainda mais. Então não é infrequente uma mulher de uma geração pular uma geração e ter filho numa terceira geração, não ser logo na sequência. Então tudo isso é para a gente ter uma ideia, contextualizar, entender um pouquinho por que esses conflitos acontecem.
Sim, exatamente. E aí vamos começar a falar, então, da primeira geração que ainda está aí conosco, que é a geração do Baby Boomers. É a geração que nasceu mais ou menos em 1940, é a geração pós-guerra, tá? Essa geração aí que ainda, que são a geração dos avós, ou muitos são bisavós, né? Então, essa geração que nasceu no pós-guerra e que a principal necessidade dessa geração era uma busca de estabilidade, né? Vamos pensar comportamento como era? Pós-guerra, minimamente queria uma estabilidade, queria conforto, queria segurança. Então, é uma geração que tem como base isso de plano de fundo. Então, é aquela geração que fala assim: ah, é importante ter emprego fixo, é importante fazer um concurso público, porque isso vai te dar segurança. É uma geração que tem muito esse pensamento, tá? Que tem muito essa necessidade de ficar com alguma coisa estável para se sentir seguro, tá? Lembrando o contexto histórico, né, Rê? Exatamente, e era uma época de reestruturação. Então, as pessoas estavam muito otimistas, as pessoas, elas entravam em uma empresa e faziam carreira ali, viviam a vida inteira trabalhando para a mesma empresa, eram extremamente dedicados, trabalhavam, o trabalho vinha sempre em primeiro lugar, então trabalhavam, e eles tinham muita noção, imagina ali, ó, acabou, final da Segunda Guerra Mundial, hierarquia, então isso era muito forte, e o autoritarismo. Então, tudo isso é um cenário, um contexto social, político, cultural, enfim, que torna as pessoas dessa geração com o mesmo modo de pensar, de se vestir, até de criar os filhos. Então, é por conta disso que a gente tem um pouco desses conflitos, porque muitas mães hoje, na geração Y, têm as mães na geração dos baby boomers. E baby boomers tem a ver com o baby boom. Então, nesse período de guerra, nós tivemos muitas mortes, 55 milhões de mortes. Então, teve um boom mesmo, ali teve muito nascimento, então por isso que vem esse nome Baby Boomers. Para mim foi novidade, eu não sabia dessa. É, muito legal. Gente, lembra assim, pega essas informações que a gente está trazendo, a gente não está dizendo que é bom ou ruim, são informações, então a gente vai falar sobre todas as gerações e tenta fixar mais ou menos as características principais, porque depois que a gente completar todas elas, a gente vai falar sobre as conexões, e aí é importante a gente ter isso em mente para entender muito dos comportamentos. Então, dando seguimento na linha do tempo, a gente vai para a próxima geração, que é a geração X, que nasceu mais ou menos em 1960. Tá, então, de 1940 até pouquinho, né? Até 1960 são os baby boomers. A partir de 1960 é a geração X, que é uma geração já, né, de filhos desse pós-guerra, mas é uma geração que ainda tem essa importância da hierarquia, ainda é uma geração que carrega bastante esse conceito, é uma geração que ainda entende sobre essa necessidade de estabilidade e ainda tem muito esse plano de se sentir seguro, tá? Por conta dessa influência dessa geração, né, Rê? Isso, tanto a segurança financeira, né? Então, eles são muito fiéis a uma única empresa. Então, ele nascia, ia fazer engenharia e assim seria até o final da vida dele. Então, não tinha tantas opções como a gente vê hoje. E também quanto à vida pessoal. Então, ali tinha, né, a família era muito importante, tinha-se vários filhos ainda nesse momento. Então, ali uma média de 5, 6 filhos por família. Então, era ainda aquele momento que o filho, todo mundo só ganhava presente no Natal, no aniversário, e aí quem fazia aniversário perto do Natal danou, né? Porque eram só as duas únicas opções, e ainda assim, quando ganhava o presente, era uma bicicleta para dividir entre todos os filhos,
né? Era uma casa que geralmente tinha um banheiro só, então todo mundo tinha que conviver ali, então era uma dinâmica bem diferente do que a gente vive hoje, e também a expectativa média de vida naquela época, só para a gente contextualizar, era 60 anos, então as pessoas ainda não viviam tanto quanto hoje. Sim, e é aquela geração onde a educação era autoritária ainda, e era muito assim, criança não tem voz, vocês não têm que querer nada, eu que mando. Então foi uma geração que criou escutando isso, né? Quem manda sou eu. Exatamente. Não tinha essa coisa de a criança comia por último, né? Conta aí pra mim, quem é da geração Y que tá nos assistindo? É aquela assim, primeiro os adultos comiam, depois as crianças comiam. Então, adulto era a prioridade nessa geração X. O adulto era que comandava. Vamos ver se tem alguém da geração X aí para contar para a gente se isso é verdade, se não é. Baby boomers, não sei se vai ter, né? Mas eu quero saber se tem da geração X aí conosco. Eu sei que tem bastante avô e avó que gosta de acompanhar. E conta para a gente se isso era uma verdade. Ó, a Paula colocou, meus pais eram e são exatamente assim, então provavelmente, tá vendo? Estudamos direitinho, Paula, é isso mesmo. Então a criança não tinha tanta voz, né? Então obedece quem pode, né? Sim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque sim, né? Porque sim, porque eu mando e porque eu quero. Ponto final. E a criança, ok. Por enquanto, nessa geração, era ok, elas aceitavam tranquilamente isso. Tranquilamente, depois a gente comenta, mas era o comum, né? Era o comum essa situação. Era o comum. Então, vamos para a geração Y. A geração Y são os nascidos... Eu sou da Y. Y também. Quem mais está aqui com a gente? Y, gente. Ó, então, nascidos entre 80 e 95. Então, quem é a geração Y, também conhecida como os millennials? Sim, exatamente. Então, essa geração é uma geração super ambiciosa, porque é um momento que a gente estava numa prosperidade econômica mundial, então isso tem tudo a ver. E eles nasceram na era analógica, ou seja, quando a gente nasceu não tinha a internet, mas eu lembro, até hoje, eu tinha... Quando que foi? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e chegou o computador colorido. Gente, foi o máximo. Então, foi uma geração que nasceu na analógica e acompanhou a revolução tecnológica. A chegada do computador, da internet, do videogame, tudo isso veio com muita força. Então, essa geração, que é muito especial, é a última... Gente, é suspeita, né? É a última geração, olha que forte isso, gente. É a última geração analógica criando uma geração digital. Porque a partir daí, todos são os nativos digitais, já dando spoiler da próxima geração. Então, já nasceram na era digital. Por isso que a gente hoje também tem muita dificuldade em entender as coisas, porque a gente não nasceu, a gente, né, nasceu na época de brincar de boneca, de jogar bolinha de gude, mas aí a gente foi acompanhando toda essa evolução. A gente acompanhou a internet de escada, lembra? Sim. E ainda eu gosto muito de contar a historinha para as crianças, porque elas não sabem o que é uma internet de escada, o que é esperar meia-noite porque era mais barato, o que era esperar 10, 15 minutos, 20 minutos para carregar uma foto pequenininha. E hoje, em 3 segundos. 3 segundos é muito. Essa geração, 3 segundos já passa para o próximo. 3 segundos passou, demorou. Não carregou o site, azar dessa empresa aqui, vou para a próxima. Exato. Então tinha muito disso. E assim, a internet, gente, ela foi começando a ficar difundida mesmo
lá nos anos 90, e ainda assim não era nem perto do que é hoje, nem perto. Ó, a gente está falando aí de 30 anos que realmente mudou tudo como a gente conheceu. E era o máximo, aquele computador tubinho, como funcionava, e você ficava lá fazendo desenho no pente. Então, assim, eram coisinhas que. Mas era uma novidade, né? Então a gente precisa entender que, apesar de hoje a geração Y trafegar muito bem, tá? Ó, vamos ver. Estamos aqui fazendo live simultaneamente em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente é super tecnológica, a gente se adaptou bem. Mas não é a referência de infância, porque a infância não foi regada pelos eletrônicos, tá bom? Que a gente até vai falar agora da geração Z. A geração Z foi a primeira geração que teve crianças e adolescentes já na era digital, tá? A geração Y pegou, então, a começo da geração Y pegou já no começo da vida adulta e o final da geração Y pegou só na adolescência, tá bom? Não pegou na infância, isso é importante a gente falar. Exatamente. Então, por conta disso, a geração Y é uma geração que tem um pouco de mais flexibilidade, eles estão mais receptivos às mudanças, eles são mais destemidos, eles gostam de inovação, de novidade. Quem que não gosta de ver um lançamento aí de uma marca nova, né? Então, é essa que é a geração Y. Mas eles são também mais ambiciosos, mas por um lado são um pouco mais individualistas. Então, se até a geração X era tudo muito pensando no coletivo, na família, no todo, a geração Y ela já é um pouquinho mais individualista. Então, esse é um ponto importante. E também ela tem um pouco mais de dificuldade de socialização no offline. E essa é uma característica que vai se acentuar a partir de agora, com a revolução tecnológica. Então, esse ponto é bem importante. E o ponto legal também da geração Y que quer falar, que é uma geração que é dos empreendedores, né? Que tem essa coisa de sair das amarras dos empregos fixos e querem empreender. É uma característica muito forte da geração Y, dos millennials, dessa coisa de empreender, dessa coisa de progressão e de ter mais estabilidade e renda, então é uma característica bem marcante. Já a Z, como a gente já deu um spoiler, a gente falou que foi a primeira geração, então, que nasceu na era digital. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é a geração aí que nasceu a partir de 1995 e foi a primeira geração que teve infância, puberdade, adolescência, aí segue a vida, já no mundo digital. Não conheceram um mundo sem tecnologia. E isso, gente, gravem aí para vocês, que é uma informação muito importante, tá bom? É muito importante. Eles são considerados, inclusive, nativos digitais, ou seja, eles já nasceram com o tablet ou o celular embaixo do braço, já faz parte do corpo deles e eles enxergam a tela como algo essencial na vida deles. E é uma geração super estudada, então, né, a filosofia, a sociologia estuda muito essa geração, e é uma geração que tem uma característica do vamos dar um Google. Então, a pesquisa, eu até gravei no vídeo, né? Antes a gente fazia uma pesquisa de escola na Barça. Eu tinha Barça na minha casa, era super caro, lembra? Eu tinha que pagar não sei quantas vezes. Aqueles livros enormes que a gente tinha que tirar até pó, porque ficava lá na casa. Sim. A mochila era super pesada, né? Eu lembro, a mochila super pesada, tinha um monte de livro a carregar. Hoje é um tablet, um caderno, se tiver caderno, né? Então era um peso nas costas. Exatamente. E hoje as crianças fazem o quê? Vão dar um Google. Imagina, dicionário? Como assim dicionário? Dá um Google. E hoje, às vezes, a criança não sabe nem digitar. Escrever ainda, né? Eles falam o que quer e conseguem pesquisar. Ou seja, eles têm
um acesso à informação muito fácil. Então, mas eles buscam informações just in time. O que a gente chama? É rápido, é papum, papum, papum. E aí, gente, isso tem muitas coisas boas, porque dá um leque de opções, mas a gente perde aquele estudo mais profundo das coisas. Então, é uma geração que acaba tendo uma visão boa do todo, mas ela não se aprofunda. Fica tudo muito superficial. E isso eles acabam levando também até para as relações sociais, né? Aquele relacionamento mais, tá, era amiga, mas também não era nem tanto, é aquela coisa muito mais superficial. Então, esse é um ponto também de muita atenção. Sim, a Paula comentou que a gente escrevia muito até ficar com dor na mão. Ó, vou mostrar para vocês as minhas anotações no caderno ainda, gente. Eu não consigo muito digitar ainda, eu ainda prefiro aqui, as anotações da live ficam aqui. Ai, bem geração Y, né? Bem transição. A gente ainda... A gente até gosta, mas assim, eu para absorver o conteúdo, eu preciso escrever. Não consigo absorver o conteúdo. Isso que você falou é interessante, Rê, porque o que eu percebo muito é que o conhecimento, eles não se preocupam mais em absorver e decorar esse conteúdo, não decorar, mas entender, porque como o conteúdo está na palma da mão, eu dou um Google para descobrir isso. E a geração anterior era uma geração que tinha que aprender, tinha que decorar aquela informação, tinha que fazer. Então, realmente, as informações, por estarem na palma da mão, elas acabam ficando bastante superficiais, e isso fica difícil, e os relacionamentos também começam aí. A geração Y, a geração Z, desculpa, é a geração que já começou a ter os namoros virtuais, né? Os aplicativos, hoje, muitos da geração Z conheceram os parceiros através da tecnologia. Então, assim, que na geração anterior não era muito. E eu percebo, como para atender eu atendo os adolescentes da geração Z, e eles são super inábeis no contato olho no olho. Muito inábeis. Então, tem uma dificuldade gigante de sustentar um diálogo, uma dificuldade gigante de sustentar uma conversa. Então, muitos vão ali para treinar e conversar. Então, isso é super importante da gente pontuar. Que aí a gente vai para a geração alfa, que é a última geração por enquanto, que é a geração que nasceu em 2010, né? Que já tem aí 10 anos. Então, assim, a geração alfa, fala um pouquinho da geração alfa, Rê. Acho que você saiu, estou tentando te trazer de volta, mas não estou conseguindo. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho. Tá, vamos falar um pouquinho da geração alfa. Aproveitando, gente, vocês têm filhos? Uhum. Uma coisa, então, só para a gente fechar a geração Z, é que é uma geração muito impulsiva, uma geração que é para ontem, tá? Uma geração que não tem tempo a perder. E é uma geração também que tem muito uma característica que é assim, a hierarquia eles não consideram importante, eles acham que precisa ser por respeito. Então, é uma geração que tem esse conflito de não é a idade que vai dizer se eu preciso respeitar ou não, e sim outras características. É uma geração que aparece muito isso. Para a gente começar a falar da geração alfa, eu quero até perguntar para vocês uma coisa importante. Vocês que estão nos assistindo, têm filhos na geração Z, que nasceram na geração Z, ou nasceram na geração alfa? E aí comentem aqui com a gente se vocês percebem essa característica no filho de vocês. Tá bom? Porque aí a gente já tá falando que tem pais que nasceram na geração X ou Y, que tem filhos que nasceram na geração Z ou alfa, tá? E os avós baby boomers ou geração Y. Tá? Tem gente aí que já é avô da geração X. Então é importante a gente pensar. E alguns da Y também, dependendo de quanto teve filho,
já é avô também, então é importante. Então, a geração alfa são crianças que nasceram em 2010 e é a geração que vai ter, no mínimo, mais de 2 carreiras ao longo da vida. Não existe esse conceito de que vai ter uma profissão para o resto da vida. Inclusive, eles não consideram o estudo universitário como algo importante. Eles acham que os cursos profissionalizantes ou as coisas mais rápidas, eles têm mais interesse. Essa geração alfa, eles acreditam muito nesse aprendizado autodidata, então pega a informação na internet e ali move um outro, então é uma geração bem interessante. Antes de eu continuar falando da geração alfa, vou ler os comentários aqui, ó, vamos ver, legal. A gente tem, ó, a Ju, que é da X, com filho na geração alfa, o Henrique, geração alfa, e a voz da geração Baby Boomers e X, então filha da geração alfa. A Ana Caroline tem nas 3 gerações, olha só, muito interessante. Ela tá nas 3 gerações, 24, 18 e 5. Então, né, Carol, uma loucura aí para você lidar com tanta geração ao mesmo tempo. É uma confusão mesmo, acho que é importante a gente pensar sobre isso, para que a gente possa pensar como a gente pode aí tentar se conectar e entender melhor a geração. Então, essa geração alfa é uma geração que, apesar de super tecnológica, porque a geração a Z já não é a nativa digital, mas a alfa, gente, é uma nativa digital 2.0, 5 estrelas. Por quê? Porque já era porque já é assim, já era uma geração, a geração alfa, que a internet e as coisas, elas já eram muito mais avançadas. Porque quando começou na Z, já tinha, por exemplo, 3G, mas agora na alfa é 4G, são as coisas muito mais simultâneas, equipamentos de ultíssima geração. Então, assim, a gente costuma dizer que são os nativos 5 estrelas, né? A alfa, mas que é uma geração que, apesar disso, é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com a frustração, muita dificuldade de lidar com o não, muita dificuldade com a autoestima. Eles medem a autoestima muito pelas redes, medem a autoestima muito por aquilo que as mídias dizem que é certo ou é errado, são extremamente, né, influenciados por isso. A profissão para eles é youtuber, blogueira, influencer, é isso que está no mundo e não no desejo deles. Então, é uma situação onde é bem desafiadora e daqui para frente, gente, cada vez mais tecnológico. Então, é uma coisa importante da gente pontuar e tentar entender. Vou dar uma pausa rapidinho, que acho que a doutora Renata está tentando entrar aqui no YouTube novamente, mas não está conseguindo. A gente está vendo ela aqui no Instagram, mas no YouTube não está dando ainda, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Tá. Tá bom. Então, enquanto isso, já sabe, vão colocando as dúvidas em comentários, tá bom? A gente vai avançar um pouquinho a aula para que a gente possa entender. Bom, a gente fez um panorama aqui geral de características mais marcantes das gerações e prestem atenção que a gente está convivendo com as 5 ao mesmo tempo, tá bom? Então, se você nasceu na X, você tem um pai no Baby Boomers e sucessivamente. Então, são 5 gerações coexistindo ao mesmo tempo. É fácil? Não é. Sabe por que não é fácil, gente? Porque cada geração tem o seu ponto de partida e acredita que a sua geração é melhor do que a outra. E aí que a gente entra no grande problema e no grande dilema. Porque o que acontece? Essa geração que ela tem essa grande necessidade de falar, bom, a minha geração é melhor que
que é a próxima, a gente não consegue coabitar. E aí os conflitos, eles aparecem com muita força. Principalmente, e aí eu quero até perguntar aí para vocês, mães, vocês têm dificuldade de diálogo com os avós? Por exemplo, avós que querem educar de um jeito e vocês querem educar de outro, e vocês ficam aí nessa confusão e conflito? Comenta aí para mim se vocês têm essa dificuldade. E aí, o que a gente quer trazer aqui hoje? É que, assim, a gente precisa respeitar e tirar sempre o melhor de cada geração. A grande questão é que a gente acredita que, porque tem uma geração nova, a geração anterior, ela não tem que ser considerada. E, gente, pelo contrário. A gente precisa pensar em evolução, tá bom? Evolução de espécie. A gente pega aquilo que foi bom e dá seguimento, e aquilo que não foi legal, a gente aprimora e evolui. Ó, a Paula disse que tem muita dificuldade. E é muito comum, tá? Eu recebo muitas dessas queixas no consultório, e eu vou dizer o que eu faço. Eu trago avô, trago pai, mãe, a gente senta todo mundo para conversar e alinhar. Porque muitas vezes falta diálogo, falta essa capacidade da gente poder conversar e tentar aprimorar isso. Então, acho que isso é super importante da gente comentar. E aí, gente, para quem está no YouTube, vai ver uma foto, para quem está aqui no Instagram não vai ver, mas se quiser ir migrar para a nossa aula do YouTube, que tem um material gráfico, que é Pais Preparados, Filhos Felizes, vocês podem ir também, mas eu vou descrever para vocês. É uma evolução, é uma charge que mostra os telefones. Então, espera um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês que estão aqui no Instagram, que fica mais fácil. Olha aqui, gente, olha aqui. A evolução. Quem lembra do telefone que disca, tá? Que põe número 1, disca, 2 e vai. Então, assim, a evolução do primeiro, que era só falar, colocar no ouvido. Quem teve? Me conta aqui, vai, gente, para vocês me falarem aí, dar spoiler da idade de vocês. Vocês tiveram quantos desses telefones? Então, a gente tem 5 telefones aí. Me fala se você teve os 5, 4, me conta aí, né? Eu tive do quarto, 3, 2, 1, todos. Então, assim, o primeiro não tive. Mas o discadinho ali eu tive. Me contem aí se você, 4, tinha o telefone que discava, isso. Alguém teve o primeiro de todos? Esse aqui? Alguém teve? Conta aí para mim. A Paula começou no amarelo. Vegodinho teve 4 também. Eu acho que aqui a maioria é da geração entre X e Y, né? Então, bacana aí, ó. Ju teve dos 3, muito, muito legal. Marília teve o vermelho. Muito interessante, né, gente? Porque como essa evolução, ela foi acontecendo e ela é super tecnológica, a gente vai sentindo. Agora a idade foi revelada de vez, a Ana Caroline comentou. A gente esquece um pouco, né, gente, como foi. E olha só, a gente está falando aí de 40 anos, os últimos 50 anos, a tecnologia deu um boom assim, gigantesco. A Vegodinho comentou que a mãe tinha o primeiro em casa. Ela era criança, mas o telefone não funcionava. Então, não chegou a usar, né? Eu nunca usei o primeiro, mas do discado para o último, sim. Gente, vamos lembrar como é que foi o primeiro celular. Vocês lembram que era aquele tijolão? E achava, colocava na pochete, assim, né? E achava o máximo. Era uma coisa, assim, que... que não dá nem para a gente lembrar. As crianças hoje, você acha que elas iam carregar aquele tijolão? Me conta, quem teve aquele mais pesadão ou aquele clássico que era aquele azulzinho clássico do Motorola, que não tinha nem cor, ou que digitava, lembra? Que clicava o A, B, C, aí tinha que, se quisesse colocar o C, tinha que clicar 3 vezes para colocar. A gente demorava para escrever uma mensagem muito tempo. Hoje, só digitar.
Contem aí quem lembra desse processo. É importante a gente resgatar essas memórias, sabe por quê? Porque a gente precisa lembrar de quanto a gente já evoluiu e o quanto as crianças da geração alfa não têm essa referência, né? Então, isso é super, super importante. Ó, aqui a Carol comentou que não era todo mundo que tinha telefone. Então, é realmente, bem lembrado, Carol, era caro ter uma linha telefônica, era um luxo. Então, realmente, ter uma linha fixa era muito caro. E o Henrique está comentando se tentasse roubar, era uma arma, né? Realmente, de tão pesado. Realmente, isso ó. A Marília falou que o primeiro foi o Baby da Telesp. Gente, quem teve esse Baby da Telesp? Conta aí. Voltou a Rê. Eba! Voltamos! É isso, a gente não desiste nunca. A geração Y que é insistente. E tava aqui só no liga e desliga. Então vamos. Mas eu estava acompanhando aqui, eu também tinha esse. Gente, eu lembro que eu fui ter celular na faculdade, olha só. Pois é. E era isso mesmo, né? Para ter a linha demorava, tinha que entrar no consórcio e tinha que esperar sair, era uma coisa. E quando vinha aquela. Era um tijolo, né? Ocupava a bolsa inteira. Eu lembro que eu tinha uma bolsinha pequena, eu sempre gostei de bolsinha pequena. E o celular ocupava a bolsa inteira. Ai, ai. Ai, muito bom. Todo mundo aí revelando a idade. Pronto, a gente precisa ter mais vergonha. Agora todo mundo já sabe os segredos. Quem tá aqui já não precisa ter mais vergonha. Isso é muito bom. E aí, gente, a gente riu bastante, mas agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o documentário O Dilema das Redes. Quem aí assistiu? Conta para mim quem assistiu, coloca aí quem assistiu. Quem não assistiu, a gente vai ter que dar um pouquinho de spoiler, porque é importante a gente digerir, porque é um conteúdo denso que foi falado e a gente precisa falar sobre ele, tá bom? Quem assistiu o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, coloca aí. Eu assisti, para que a gente possa saber para comentar, porque ele é bem denso, ele tem mais ou menos 1h30, né, de documentário, e ele mescla... 90 minutos, isso mesmo. Ele mescla os comentários dos desenvolvedores e eles fazem um filminho, né, exemplificando tudo aquilo que eles estão falando. Então, comenta aí para mim quem assistiu, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, tá? A Ana Caroline falou que foi comentado no após, mas ainda não assistiu. Recomendo para vocês assistirem. Vale a pena. Vai digerir, vale a pena, para que a gente possa falar sobre isso. Então, assim, a gente vai trazer alguns pontos importantes trazidos por esse documentário, que é importante vocês saberem. Primeiro de tudo, é que a gente precisa entender que nos primeiros 50 anos do Vale do Silício, né, que é o grande polo aí de tecnologia, ele era uma indústria que criava produtos, né? Então a tecnologia ela entrou para criar esses produtos. A gente comentou bastante aí brincando sobre os celulares, então eles criavam hardware, softwares, que era tudo para vender para o cliente. As grandes empresas elas surgiram há 50 anos assim, criando os produtos. Mas nos últimos aí 20, 15 anos, o estilo de tecnologia mudou, tá? Então, na verdade, as pessoas não pagam mais pelos produtos. E aí que está o grande dilema, tá? Uma frase que ela é muito forte no Dilema das Redes é que ele fala assim: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. O que isso significa, gente? As redes sociais, elas são gratuitas, tá bom? Então, a gente não paga, mas é um produto. Uma empresa desenvolveu e uma empresa, ela precisa sobreviver financeiramente, certo? Então, se a gente não paga por isso, a gente é o produto. Então, a forma como as empresas hoje ganham dinheiro é monetizando pessoas. E esse é o grande boom que ele começa esse documentário falando o quanto hoje o ser humano virou o produto. E aí é uma guerra
de quem vai conseguir pagar mais por aquela informação, né, Rê? Exatamente. E o mais interessante é o quanto eles criam recursos e que a gente não para pensar, mas quando a gente recua e para, né, dá um tempo e olha, são recursos para gente literalmente ficar viciado na rede. Então, é a cor do botão, o tipo de letra. A Netflix, para vocês terem uma ideia, eles fazem milhões de testes durante 1 hora para entender qual é o tipo de imagem, como tem que estar ali a tela, se o botão é de que cor, para a gente consumir mais. Então, é tudo associado ao consumo. Então, a gente sabe que hoje o mundo é consumista, as pessoas consomem muito, e hoje até se fala muito no consumo consciente, da gente passar todas essas questões para as crianças, e é tudo voltado para o consumo. É o estudo do comportamento, do seu pensamento, do seu modo de agir, para onde você vai. É um mapa que eles conseguem fazer, inclusive das nossas emoções. Tem muito estudo hoje, inclusive, da área do neuromarketing, mostrando que as compras, as nossas decisões são movidas muito mais pelas emoções do que pela razão. Então, mostra o quanto a rede social, ela fica pautada no quanto ela quer engajar para que a gente seja movido, né? Que, na verdade, a gente seja conduzido para um lugar que a gente começa a perder um pouco do direcionamento. A gente é conduzido sem pensar. Um fato que eles falaram que eu achei muito interessante, e aí foca muito no quanto eles conseguem fazer uma manipulação, e hoje a gente vê muito forte a parte de fake news. Eles passaram o dado que o MIT fez uma pesquisa recente e que mostrou que a fake news, ela tem um poder de propagação 6 vezes mais rápido. Sim. Né? Por quê, se a gente for pensar? Porque notícia ruim vende. Né? Se for olhar lá o site das fofocas, quanto maior for a tragédia, maior a venda. Então, gente, isso é um ponto importante para as crianças, porque hoje as crianças, lembra, nasceram com o tablet embaixo do braço, elas vivem na frente das telas, a gente luta, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca limite realmente. Quando a gente olha e fala, nossa, mas só isso? Mas é porque realmente as crianças estão em processo de formação, construção, tem muita coisa sendo construída. E uma vez que a gente deixa na mão da internet, ela cai no mundo que é um oceano, né? Ali ela encontra de tudo. Ela ainda não tem aquela capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Se para um adulto já é muito difícil discriminar o que é fake news e o que não é, teve uma hora que você olha e você não sabe o que é. Imagina para uma criança que não tem ainda muito enraizado esse olhar crítico para as coisas, né? A criança, o adolescente, a criança, eles ainda estão com aquela questão de participar de grupos, participar de comunidades, serem aceitos. Então, a chance deles serem conduzidos para esse lugar, que não se sabe para onde é muito maior. Então, é esse o grande cuidado que a gente precisa ter e levar sempre o equilíbrio como um norte, como um mantra aí no processo de educação e criação dos filhos também. Outros 2 pontos importantes trazidos aí pelo documentário, um deles é sobre os algoritmos, os famosos algoritmos. O que é um algoritmo? O objetivo do algoritmo, ele é mapear, né? O trabalho dele é mapear e descobrir o que te mostrar para te manter ali consumindo e os números aumentando. Então, das propagandas e de você continuar aumentando. Então, ele vai mapear quanto tempo você fica numa foto, quais perfis você segue, quais links você clicou, se você clicou em um lugar e no outro, porque você fechou. Então, assim, todo mundo é mapeado, os nossos comportamentos são mapeados. E aí, o que a gente precisa pensar?
quando a gente fala de pessoas em formação, como a doutora Renata falou, a gente ainda está desenvolvendo autoestima, ainda está desenvolvendo autopercepção. Então, tem até uma frase importante que eles falam, que é assim, que a gente evoluiu para a gente se importar com o que as outras pessoas da nossa tribo pensavam de nós, né? Até como uma forma de vínculo, de contato social. Então, foi importante a gente desenvolver essa habilidade. Mas eles questionam, mas será que a gente evoluiu a ponto de conseguir absorver o que 10 mil pessoas ao mesmo tempo pensam de nós? Então, assim, a gente muitas vezes não tem essa estrutura emocional de dar conta de receber tantas informações ao mesmo tempo. Então, ele fala que a gente não evoluiu para receber doses de aprovação social a cada 5 minutos. É muita coisa, gente. A gente não foi feito para ter esse tipo de experiência, a gente não aguenta. E ele fala muito o quanto, a partir da puberdade, esses adolescentes eles ficam inseguros, porque se a foto não teve like ou não teve X comentários que eles imaginavam, isso quer dizer que eles não são bons o suficiente. Eles acabam se sentindo inferiores. E, gente, isso é muito perigoso. Tem um dado que eles trazem que a geração Z, né, como a gente comentou para vocês, foi a primeira geração que teve a tecnologia já na adolescência. E eles falam, olha, o número é bem alarmante, tá, gente? O suicídio, a depressão primeiro, a depressão, ela aumentou 189% depois que os adolescentes começaram a usar a tecnologia. E o suicídio aumentou na faixa etária, tá? Dos maiores, de 15 a 19 anos, aumentou 70%, e na faixa etária dos 10 aos 14, que são a puberdade, pré-adolescência, aumentou 151% o número de casos de suicídio. Gente, esse número é muito alarmante, mas ele é real e a gente precisa entender que esses adolescentes, não é mais uma questão de querer, e eles discutem muito isso, tá? Eles mostram bastante um teatrinho, que eles até fazem um desafio para o adolescente ficar uma semana sem celular e ele não consegue. Não é uma consegue. coisa, não é uma questão de querer mais, é uma questão de não de dependência. Dependência, igual dependência química, né? É bem forte esse momento da menina que vai lá, ela quebra uma regra imposta pela mãe, porque ela realmente não consegue. Não consegue. Então, é igual aquela fissura da droga, que não consegue passar por aquilo, precisa da tela. Então, esse é um ponto importante. E outra coisa, lembra que a gente falou lá da geração Z, do just in time, de não conseguir dar tempo para as coisas, imediatismos. Esse também é importante, porque ele quer o like agora, ele quer falar com você agora, e por isso esses perfis que têm as respostas mais imediatas, por isso que veio o Snapchat, né? Que são coisas ali no tempo real. Os jogos hoje, né? A Bá trabalha bastante com adolescente no consultório, então os jogos em tempo real. Streamers, né? Os streamers. Exatamente. Então, o que acontece? A criança, o adolescente, ele não se permite ter o tempo do tédio. Ele tem que sempre estar ocupado fazendo alguma coisa, e se de repente ele não atinge o número de curtidas ou de likes, enfim, de compartilhamentos, ele entra num ciclo de diminuição de neurotransmissor, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, e eles precisam de alguma coisa para voltar no looping para aumentar a dopamina, né? Então, quando ele não tem, por isso que aumenta muito a chance de ansiedade, aumenta muito a chance de depressão e, consequentemente, de suicídio. Então, eles colocam até um termo que é como se fosse a chupeta digital. Então, igual a gente fala, né, lá para as crianças pequenininhas, que a gente trabalha muito com isso, né, Bá, de trabalhar as emoções, identificar as emoções e trabalhar as emoções e não ficar tentando tampar o sol com a peneira, né? Então, a criança chorou, chupeta. A criança não pode chorar, não pode se frustrar, chupeta. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O que as redes tentam fazer é justamente te distrair para que você entre num automatismo e perca até esse senso crítico mesmo, que é tão importante para a formação das pessoas, para a socialização, tudo isso.
Então, mostra o quanto é importante, aí voltando até para o nosso tema de hoje, é que a gente sempre tenha o tempo em família para sentar, para conversar, para dar esse direcionamento que é extremamente importante. Porque a gente entrou num caminho que não tem reversão, mas a gente tem que dar as ferramentas para que essas crianças consigam, mesmo diante de tudo isso, ter esse direcionamento. E isso a gente só vai conseguir ali passando da geração para geração. Então, por isso que é importante, a gente não quer rotular uma geração, não existe quem é a melhor, não existe quem é a pior, existem pontos positivos, existem pontos a melhorar de todas as gerações. E o que é importante é que a gente tenha essa receptividade de aproveitar aquilo que foi bom da geração anterior e passar para frente, e aquilo que não foi bom a gente, né, vai levando, porque a criança, ou adolescente, eles precisam de um adulto seguro dando esse norte. A criança sem esse norte, ela fica totalmente perdida. O adolescente também, apesar dele dar manifestações do contrário, eles precisam muito desse norte. Então, cabe à família, né, puxar, e é como se fosse nadar contra mesmo, né, porque é muito forte. Mas quanto antes a gente conseguir manter as crianças aqui, no mundo concreto, no mundo real, no mundo do olho, é o que a gente vai plantar, é a semente que a gente planta para que quando ela estiver lá na frente, ela consiga tomar as decisões que faça sentido para ela, mas que tenha todos esses valores e princípios que quem vai passar é a família. Sim, e o papo tá ótimo, mas a gente tem 4 minutos antes da live cair e a gente vai fazer um fechamento. Acho que é um papo pra gente continuar, mas a gente quer dar algumas dicas agora para encerrar. Até a Carol comentou aqui nos comentários que agora a gente vai precisar trabalhar esse equilíbrio que realmente é muito desafiador, porque a tribo dos adolescentes de pertencimento a grupo é através da internet. Então, esse equilíbrio é essa geração de pais que vai precisar trazer, isso é muito importante. Então, assim, para a gente fechar, o que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso? E até só fazendo mais um último comentário, é que eles mesmos que desenvolveram, eles falam que eles não permitem os filhos usarem aqueles aparelhos que eles desenvolveram. Então, vamos pensar? Se eles não querem para o filho deles algo que eles desenvolveram, será que para as crianças a gente deveria? Então, fica a dica. E aí, acho que sim, só para resumir tudo que a doutora Renata já falou, a gente precisa primeiro ser a baliza, né, Rê? Precisa dar esse norte, a gente precisa desenvolver os valores da família e deixar isso muito claro, o que dá, o que não dá, e vai precisar ser mais firme mesmo. Espontaneamente, eles não vão sair. A gente precisa ser persistente, precisa ser coerente, e a gente precisa investir no relacionamento olho no olho. Eu acho que isso são os pontos mais importantes, né, Rê? Exatamente. Lembrar sempre do que a gente fala da disciplina com amor, com afeto. Isso é possível, é super difícil, é um desafio, né? Porque todos nós temos aí todas as questões, estamos num momento bem, bem peculiar, em que as questões ficam mais evidentes, mas é importante. Eu acho que quando a gente tem muito bem desenhado esses 5 princípios, eu falo, coloca na geladeira, porque todo mundo vê, está sempre lembrando, fica mais fácil da gente não se perder quando a gente sabe para onde aonde a gente quer chegar. Exatamente. E, gente, esse bate-papo pra gente foi ótimo. Vamos compartilhar com outras pessoas. A gente vai fazer uma cara bonitinha aqui para vocês tirarem um print e compartilhar para as pessoas, porque a gente tá divulgando semanalmente, toda terça às 8h30, a gente faz uma aula ao vivo. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma carinha bonita para vocês tirarem um print. Pronto, vai cair 30 segundos. Obrigada para quem esteve conosco. Amamos, divulgue. A gente espera vocês na semana que vem, 8h30, para falar sobre habilidades do futuro, tá bom? Complementar essa aula de hoje. Beijo para vocês, gente. Tchau, gente. Até mais. Até.